Agora, no mês de maio, nós estamos conversando no seguinte tema: perguntas para desbloquear a sua mente. Por quê? Porque às vezes nós estamos tão acostumados e tão absorvidos pela rotina, que nós não enxergamos aquilo que é óbvio. Tem coisas que são tão evidentes, mas a gente não vê. É como se as nossas mentes estivessem bloqueadas. Muitas vezes Jesus, quando ele era perguntado sobre algum assunto, ele respondia com outra pergunta. Sabe por que Jesus fez isso? Porque ele quer nos ensinar a pensar. Crer também é pensar. A nossa fé, ela deve ser exercida com inteligência. E por isso Jesus nos força a pensar. E como ele faz isso? Nos fazendo perguntas. Por isso esse tema, perguntas para desbloquear a sua mente, porque perguntas nos levam a pensar. Perguntas desbloqueiam a nossa mente. E durante este mês, a cada domingo, nós jogamos uma pergunta. Uma pergunta que parecia óbvia, que parecia evidente, cuja resposta parecia muito evidente, mas que alguns de nós tiveram dificuldade de responder objetivamente. Mas quando a gente para pensar, nós somos forçados a pensar. E a nossa mente então desbloqueia. E hoje eu tenho mais uma pergunta para você. Uma pergunta para quem sabe desbloquear a sua mente. O que é a conversão? Você já parou para pensar nisso? O que é a conversão? O que acontece na vida de uma pessoa para que ela seja uma pessoa convertida a Cristo? O que é a conversão? E eu quero começar a nossa meditação nesta noite dando uma definição de conversão. Conversão é a manifestação externa da regeneração. Conversão é a manifestação externa da regeneração. E o que é a regeneração? A regeneração é o novo nascimento. Você precisa nascer de novo. Jesus, certa vez, numa conversa com um dos homens importantes de Israel, com um dos líderes religiosos mais importantes de Israel, provavelmente membro do Sinédrio, Jesus disse para ele: você precisa nascer de novo, senão você não pode ver o reino de Deus. Então eu e você precisamos nascer de novo. A experiência do novo nascimento é fundamental para a vida cristã. Aliás, a vida cristã começa com essa experiência de novo nascimento. A regeneração é o novo nascimento. A regeneração é um ato sobrenatural de Deus, realizado exclusivamente por Deus. É Deus que nos faz nascer de novo. O novo nascimento não é uma conquista da gente. É uma obra sobrenatural de Deus. Nós não podemos ver a regeneração, porque ela é sobrenatural, porque ela é espiritual. Mas nós podemos ver os efeitos que a regeneração produz na vida de uma pessoa. E o que é que a regeneração produz? O que é que o novo nascimento produz na vida de uma pessoa? A conversão. Então a conversão é a manifestação visível do novo nascimento. Por que esse tema é importante? Eu queria que você pensasse comigo, e eu quero trazer aqui algumas pesquisas que foram feitas nos últimos anos, algumas mais recentes que outras, mas pesquisas que foram feitas no meio evangélico e que mostram uma situação muito preocupante no nosso meio. Por exemplo, pesquisas realizadas pelo Grupo Barna, que é um instituto de pesquisas nos Estados Unidos. Eles descobriram que 30% de todos aqueles que se identificam como cristãos acreditam em crenças pagãs. Acreditam em coisas que não fazem parte do cristianismo.
30% dos jovens que se consideram cristãos dizem que acreditam em Deus, mas não frequentam nenhuma igreja. 50% dos jovens cristãos acham que é errado evangelizar. 26% dos evangélicos tradicionais não acham que sexo antes do casamento seja errado. Mais um pouco dessa pesquisa. A taxa de divórcio entre os evangélicos se igualou ao restante da sociedade. Metade das pessoas que frequentam uma igreja não está acompanhando os cultos online nesse tempo de pandemia. Metade das pessoas. E mais, apenas 9% dos evangélicos contribuem para o sustento e a manutenção de suas igrejas. A maioria dos adolescentes que cresceram na igreja se afastarão da fé quando se tornarem adultos. Você não acha isso preocupante? Você não se preocupa com seus filhos e netos? Essa é uma estatística preocupante. Tem uma universidade, o Centro de Pesquisa Cultural da Universidade Cristã do Arizona, lá nos Estados Unidos, fez uma outra pesquisa. E eles concluíram que a maioria das pessoas que se considera cristã não acredita que Jesus é o caminho para a salvação. 58% dessas pessoas que se consideram cristãs acreditam que não existe verdade moral absoluta e que a verdade não está em Deus. 59% desses que se dizem cristãos evangélicos dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. E a maioria afirma que todas as religiões têm o mesmo valor. Todas essas coisas revelam que aqueles que se dizem cristãos não creem naqueles que são os fundamentos do cristianismo. Uma pesquisa feita no Reino Unido mostrou que 61% dos que se dizem cristãos não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. E 56% deles não acreditam na ressurreição de Jesus. Mais da metade dos que se identificam como cristãos não sabe o que é a grande comissão. A revista Isto É, no ano de 2011, fez uma reportagem dizendo o seguinte: acaba de nascer uma nova categoria religiosa, a dos evangélicos não praticantes. E nesta mesma reportagem, eles dizem o seguinte: milhares que se dizem evangélicos não parecem se importar com a Bíblia. Um famoso escritor do nosso tempo, pastor batista dos Estados Unidos e teólogo, John Piper. John Piper nos deixou algumas frases. A igreja evangélica nos Estados Unidos e no Ocidente, de modo geral, não difere muito do mundo. O Novo Testamento se fundamenta na certeza absoluta de que o novo nascimento muda radicalmente as pessoas. Demonstra que muitos cristãos professos não são radicalmente transformados e leva-nos a concluir que eles não nasceram de novo. A igreja está permeada de pessoas que não nasceram de novo. Ele nos deixou mais algumas frases. Ele diz: há uma afirmação de que pessoas nascidas de novo têm estilo de vida mundano e pecados que são indistinguíveis daqueles das pessoas não regeneradas. E ele continua: não penso assim. 1 João 5,4 nos diz que todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Contudo, aquilo que estou convicto não significa... Contudo, aquilo de que estou convicto não significa notícias alegres para a igreja. Minha convicção deduz que há milhões de pessoas que vão à igreja e não são nascidas de novo. Finalmente, ele diz: há milhões de pessoas que ainda não nasceram de novo. Algumas delas vão à igreja, são membros de igreja e até mesmo líderes, mas não nasceram de novo. São cristãos culturais. Religião
é algo formal, externo. Não houve uma vivificação interior verdadeira, tirando-as da morte espiritual para a vida espiritual. E ele conclui: para que as pessoas entrem no reino de Deus e a igreja brilhe no mundo de modo que os homens glorifiquem a Deus, o novo nascimento tem de ser experimentado. A conversão, portanto, é a resposta que o homem dá à obra da regeneração que Deus faz nele. Quando não há novo nascimento, não haverá conversão. No máximo, pode haver uma adesão a uma religião. O efeito mais notável produzido pela regeneração é a conversão. A conversão provoca mudanças visíveis na vida de uma pessoa. O que quer dizer o seguinte: uma pessoa que nasceu de novo, ela será diferente. Ela passará por mudanças radicais na sua vida. Na conversão, a soberania de Deus caminha junto com a responsabilidade humana. O que isso quer dizer? Deus é que faz nascer de novo. Mas quando uma pessoa nasce de novo, a conversão é a resposta dela. A Escritura em muitos lugares nos chama à conversão. A Escritura em muitos lugares nos desafia a nos convertermos, a nos desviarmos do caminho mau, a abandonarmos o pecado, a nos arrependermos. E o que é a conversão? A conversão é quando, em resposta à obra de Deus que nos faz nascer de novo, nós mudamos de rumo, nós mudamos a nossa vida. Nós mudamos as nossas atitudes e nós conseguimos mudar, é claro, pela graça de Deus, mas tem que ter a nossa participação. Deus deseja que você ore, mas quem tem que fazer a oração é você. Deus deseja que você leia a Bíblia, mas quem é que vai pegar a Bíblia na mão e colocar o olho nas páginas? É você. Então a conversão é uma cooperação de Deus com o homem que foi regenerado, que foi nascido de novo pela obra de Deus. Então na conversão há uma cooperação entre a atitude do homem e aquilo que Deus faz, a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. E na conversão nós podemos identificar dois movimentos. Primeiro, o afastamento do pecado. Aquele que se converte, ele se afasta do pecado, e nós chamamos isso de arrependimento. E um segundo movimento, aquele que se converte, ele se aproxima de Deus, e ele faz isso pela fé, arrependimento e fé. Se você lembra das palavras de Jesus em Marcos 1, 14 e 15, ele diz: o reino de Deus está perto, arrependam-se dos seus pecados e creiam na mensagem do Evangelho. Arrependimento e fé é a nossa resposta à obra de Deus nas nossas vidas. E eu queria trazer para você hoje um texto que ilustra a conversão. Um texto para nos ajudar a entender melhor o que é a conversão. Lucas capítulo 15, do verso 11 até o verso 32. Eu vou pedir a você que acompanhe comigo, preste atenção nesta mensagem. É uma história que Jesus conta, mas uma história muito profunda, de muito significado, e que nos fala a respeito da conversão. Versículo 11 começa dizendo: e Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. Versículo 14. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali
com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor, e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Essa é uma história muito conhecida e uma história muito emocionante que nós encontramos nas páginas do Evangelho. E essa história nos ajuda a entender o que é a conversão. Em primeiro lugar, conversão é mudança de mentalidade. Bom, conversão é mudança. Em primeiro lugar, mudança de mentalidade. Veja o que diz Lucas 11, os versos 17 a 19. Diz que aquele moço, naquela situação, depois de ter saído de casa, pediu a herança antecipada. Alguns dizem que isso seria uma ofensa para o pai, porque um filho só teria direito à herança depois da morte do pai. É como se ele dissesse para o pai: o senhor não tem valor nenhum para mim, dá logo o que é meu. E ele saiu, ofendendo o seu pai, foi para uma terra distante, gastou todos os seus bens, envolvido em pecados. Aí de repente veio uma fome para aquele país, ele começou a passar necessidade. E ele foi para o fundo do poço. Foi cuidar de porcos, os porcos que eram considerados animais impuros naquela cultura. E ele ali, cuidando de porcos, passando necessidade, o texto diz no versículo 17, caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho, me aceite como um dos seus trabalhadores. Ele caiu em si, ou seja, a sua mentalidade mudou. Ele precisou sofrer as consequências do seu pecado para entender que na casa do pai é melhor, que é muito melhor estar na presença do pai, porque ele diz que lá até os trabalhadores têm comida com fartura. Então ele decide: vou voltar para a casa do meu pai
e vou dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Veja, a mentalidade desse moço mudou. Ele se tornou mais humilde. Ele caiu em si, ele percebeu o erro que ele tinha feito. Ele percebeu o que ele tinha feito de errado, e ele volta, decide voltar, e decide se humilhar, pedir perdão. Reconhecer que pecou, não apenas pedindo perdão a Deus, mas ele pede perdão ao seu pai contra quem ele pecou. E ele conclui: eu não mereço. Essa é uma mudança de mentalidade. Normalmente o homem sem Deus, ele se acha cheio de méritos. O homem que não conhece o Evangelho, ele acha que algumas coisas que ele faz lhe acumulam méritos. Ele acha que ele tem uma justiça própria, uma justiça que lhe confere algum valor. Mas esse jovem, ele mudou a sua mentalidade. Deus iluminou sua mente. Ele começa a ver o pecado como o pecado realmente é. O pecado nos leva à miséria. O pecado nos leva para longe do Pai e traz miséria espiritual para a nossa vida. O pecado primeiro ofende a Deus, o pecado nos separa de Deus, depois o pecado ofende aquelas pessoas que estão perto de nós. Antes da conversão, o pecador acha que o pecado não é pecado, que tudo é relativo. Não acha que o pecado é um problema, não acha que o pecado é grave. Aliás, não tem quase nada que seja pecado. Normalmente aquele que não conhece o Evangelho, aquele que está longe de Deus, ele acha que pecados são apenas aqueles considerados crimes na sociedade, como roubar e matar. Mas Deus produz uma mudança na maneira de ver e na maneira de entender as coisas. Os seus olhos espirituais são abertos. Ele não só entende, ele tem aversão ao pecado. Ele decide abandonar o pecado. E é interessante, esse jovem estava antes na casa do pai. E de repente ele se afastou. Ele não soube valorizar aquilo que ele tinha na presença do seu pai. E ele decidiu ir embora. Mas a conversão, ela produz em nós uma mudança de mentalidade. Deus fez uma obra no coração daquele jovem. Deus o convenceu. E em resposta, ao enxergar a verdade, a sua mentalidade mudou. Ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece que o pecado é pecado. Ele reconhece que o pecado é grave, que todo pecado é grave, que todo pecado tem a sua importância, que todo pecado nos separa de Deus. Em segundo lugar, esta passagem nos ensina que a conversão é mudança de sentimento. Em Lucas 11, 18, ele pensa: vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Você consegue olhar nas entrelinhas e perceber que há uma tristeza no coração desse jovem? Porque veja, para uma pessoa reconhecer que não merece mais ser filho, ninguém vai dizer isso com alegria. Ninguém vai dizer isso sem pesar no seu coração. Alguém que vai dizer: Pai, eu pequei. Uma pessoa que chega para Deus para dizer: Deus, eu pequei, eu fiz uma coisa que o Senhor detesta. Ninguém faz isso sem ter tristeza no coração. Ninguém chega para o seu irmão e diz: olha, meu irmão, eu errei com você, eu pequei, eu fiz o que não devia, eu falei o que não devia, eu falei como não devia. Ninguém se humilha para pedir perdão se não está triste, se não está convicto, se Deus não fez uma obra no seu coração e não revelou o pecado presente na sua vida. Por isso que lá em 2 Coríntios 7:10, Paulo diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. O Espírito Santo entristece o coração daquele que nasceu de novo com respeito ao pecado. E essa tristeza é que me move ao arrependimento. Essa tristeza é que me move à mudança. Então a conversão, ela começa com uma mudança de mentalidade. Eu começo a entender que o pecado é pecado. Aquilo que Deus diz que é pecado e pronto.
A conversão, ela tem um segundo passo, que é uma mudança de sentimento. Ao perceber e entender que eu pequei, eu sou tomado por uma tristeza que inunda meu coração, por ter ferido a Deus em primeiro lugar. E muitas vezes também ter magoado, ferido o meu irmão. Mas a conversão também, ela é uma mudança de atitude. E a conversão é principalmente uma mudança de atitude que é decorrente dessa mudança de mentalidade e dessa mudança de sentimento. Aquele que reconhece o seu pecado, aquele que se entristece porque sabe que o seu pecado é contra Deus, ainda que você tenha pecado contra uma outra pessoa, antes de ser um pecado contra essa outra pessoa, é um pecado contra Deus. Esse moço, ele não se enche de justiça própria, ele não tenta justificar, ele não coloca a culpa no outro, ele apenas reconhece a sua parcela de culpa. Ele entende o seu pecado, ele se entristece com o seu pecado e ele decide dar meia volta. Conversão é isso. Conversão é dar meia volta no rumo da nossa vida. Você está indo por uma avenida, você está indo numa direção que é uma direção errada. Então você ouve o GPS dizendo para você, novo cálculo da rota. E aí ele mostra para você um caminho em que você faz um contorno e de repente você está caminhando, dirigindo na direção oposta. Isso é conversão. Conversão é mudança de rumo na vida. Conversão é quando a gente percebe que está indo no caminho errado, que aquele caminho está desagradando ao Senhor, que as coisas que a gente faz e a maneira como a gente vive não estão honrando a Deus. E você entende isso, você se entristece por isso e você dá meia volta. Conversão é mudança de atitude. Veja os versos 20 e 21. Diz assim: então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Imagina a situação desse moço. Porque o pai manda trazer uma roupa nova e manda trazer sandálias. Ele possivelmente estava descalço, possivelmente estava sujo, com uma roupa rasgada, quem sabe. Estava numa situação muito difícil, mas ele saiu dali, daquele lugar onde ele estava. Ele saiu daquela situação de pecado, ele saiu daquela situação de rebelião e voltou. Ele deu um passo, ele caminhou de volta para a casa do pai. E quando o rapaz ainda estava longe, o pai o avistou. Por que o pai o avistou? Porque aquele pai, possivelmente, todas as tardes ele ia para o portão, olhar para a curva da estrada. Porque o pai que ama o seu filho, sempre espera o retorno do seu filho. E aquele filho então sai dali, ele muda de atitude. Ele decide voltar. Ele chega para o pai e diz: pai, eu pequei. Ele confessa para o pai, ele não confessa só para Deus. Quando nós pecamos contra as pessoas, nós precisamos confessar para as pessoas contra quem nós pecamos. A conversão é uma mudança de atitude. A conversão, ela é uma nova disposição para a vida. É uma nova disposição nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, na nossa maneira de viver. E essa nova disposição, ela se manifesta de diversas maneiras. Primeiro, a conversão é uma mudança de atitude em confessar o pecado. Uma pessoa que se converte, uma pessoa que entende a obra de Cristo e aquilo que Deus está fazendo na sua vida, ela decide confessar o pecado. Primeiro confessa o pecado a Deus, depois confessa o pecado às pessoas, e isso é humildade. Humildade é um sinal de conversão. A conversão produz humildade na vida de uma pessoa. Ele diz: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Ele reconhece, ele confessa o pecado. Essa é a primeira atitude. Uma pessoa que se converte, ela confessa
o seu pecado. Em segundo lugar, essa atitude é a atitude de abandonar o pecado. O versículo 20 diz que ele saiu dali, saiu daquela condição, saiu daquela situação, ele abandonou uma vida de pecados. Uma pessoa que se converte abandona os seus pecados. A conversão é mudança de atitude. Em terceiro lugar, a conversão é mudança de atitude de voltar para Deus. Não adianta só ficar triste com o pecado. Puxa, eu estou pisando na bola com Deus. Deus não está se agradando da minha vida, mas você não reage. Não adianta entender que você está vivendo no pecado. Não adianta ficar triste com o seu pecado. Você precisa reagir. Você precisa tomar uma atitude, confessar o pecado, abandonar o pecado, mas principalmente voltar para Deus. A volta daquele jovem para casa representa o cristão que se converte e volta para a casa do Pai. Ele deu meia volta. Houve mudança na sua vida. A mudança na vida desse jovem foi percebida nas suas atitudes, na sua humildade, na sua confissão, no seu reconhecimento de que ele não merece, mas o Pai, cheio de graça, dá a ele aquilo que ele não merece. Um anel no dedo, sandália nos pés, a melhor roupa e uma festa. Matem o bezerro gordo. Ele voltou para a casa do Pai e o Pai se alegra quando um dos seus filhos retorna. E eu pergunto, você tem andado longe de Deus? Quanta gente dentro da igreja está andando longe de Deus? Nos caminhos do seu próprio coração. E os caminhos do nosso coração são enganosos. Os caminhos do nosso coração nos levam para longe de Deus. Conversão é mudança de atitude. E em quarto lugar, atitude de abraçar um novo estilo de vida. Uma pessoa se converteu mesmo, o novo nascimento se torna visível na vida dela. Quando a gente olha e fala, não é possível, é outra pessoa. Não é mais aquela pessoa. Ela não é mais daquela maneira. Ela mudou, ela abraçou um novo estilo de vida. Não, a conversão não é que nós nos tornamos perfeitos. Nós ainda cometemos muitos erros, mas a conversão mostra que a nossa vida mudou de rumo. As nossas atitudes agora são diferentes, embora de vez em quando a gente tropeça. Tem hora que a gente faz errado, mas o que a conversão produz? Toda vez que você erra, você se arrepende de novo e volta para o caminho certo. Toda vez que você peca contra Deus, você confessa e volta à comunhão com Deus. Toda vez que você peca contra o seu irmão, você pede perdão a ele e volta para o caminho de Deus. Essa atitude de abraçar um novo estilo de vida produz uma vida de paz. Primeiro, paz com Deus. O filho que volta se reconcilia com o pai. Ele voltou assim envergonhado. Pai, me trata como um trabalhador, eu não mereço ser teu filho. Mas aquele pai, cheio de graça, ele se reconcilia com o filho. Ele faz uma festa para receber o filho de volta. Esse pai ilustra o nosso Deus, que está esperando que você volte para o caminho dele, para que você considere os caminhos do seu coração. Para que você considere a maneira como você tem vivido, a maneira como você tem se relacionado com as pessoas. Que você volte atrás, volte à comunhão do seu Pai Celestial. Mas esse novo estilo de vida, ele apresenta também alegria pelo perdão. E a alegria aqui está expressa na festa. O pai se alegra com o filho que voltou e ele faz uma festa. Aquele filho então conhece a graça, ele entende que não é mérito, ele já entendeu que ele não merece. Mas aquele filho que não merece, ele se arrependeu e recebeu uma festa que ele não merecia. Essa atitude de abraçar um novo estilo de vida também é um novo estilo de amor e reconciliação. O filho se reconcilia com o pai, o pecador se reconcilia com seu Pai Celestial. Porque o seu pai é um pai amoroso. E ele se reconcilia com as pessoas também. Ele está ali para abraçar, para receber um abraço do seu irmão mais velho.
Infelizmente, o seu irmão não entendeu. O seu irmão não entendeu a mensagem, ele não quer entrar na festa, ele está magoado com o pai, está magoado com esse irmão que voltou. Mas a mudança na vida daquele que se converte é uma mudança que produz prazer de estar na casa do pai. Porque aquele que volta para a casa do pai, ele volta para ter comunhão, ele volta para ter gosto pelas coisas espirituais. Como que pode um cristão que não gosta de orar, um cristão que não gosta de ler a Bíblia, um cristão que não prioriza os cultos e os estudos bíblicos, será que é possível que essa pessoa se converteu se ela não ama as coisas espirituais, se ela prefere coisas que não são espirituais ao invés das coisas espirituais? Será que houve mesmo conversão? A gente precisa pensar sobre isso. Aí, mais uma pergunta para desbloquear a mente. É possível que uma pessoa que nasceu de novo passe a vida inteira sem ter comunhão com o seu Senhor? Será que isso existe? É por isso que a palavra do Senhor nos chama à conversão. É por isso que a palavra do Senhor nos convida ao arrependimento. E nessa história não é diferente. Agora a gente não vê a mesma mudança, nem a mesma disposição no filho mais velho. O filho mais velho é aquele filho certinho. É aquele filho que nunca saiu da casa do pai. Ele nunca fez nada errado. Ele sempre faz tudo que o pai manda. Só que ele acha que por causa das coisas certinhas que ele faz, ele tem algum merecimento. Aliás, a lição principal dessa parábola não é o filho todo errado que volta. A lição principal dessa parábola é o filho certinho que fica em casa. É o filho certinho que não se arrepende. Jesus estava com essa parábola ofendendo os judeus para quem ele estava contando essa história. É como se ele dissesse assim: olha, vocês são religiosos, vocês estão sempre participando da religião de Israel, vocês nunca fizeram nada de errado, vocês nunca saíram da presença de Deus, mas vocês acham que por causa das coisas que vocês fazem, vocês merecem o amor do Pai. Sendo que muitos que estão longe, muitos que estão vivendo uma vida totalmente errada de pecado, ao ouvirem o Evangelho, vão se converter, mas vão se converter de verdade, vão reconhecer que não merecem nada e virão para a casa do Pai e serão recebidos com grande alegria, porque conhecerão a graça, o favor imerecido, sabendo que neles não há merecimento algum. Mas o filho mais velho, ele acha que porque ele tem a vida certinha, ele merece alguma coisa. E ele fica triste, ele fica magoado com aquele irmão que voltou. Depois que ele fez tudo aquilo, como que ele tem coragem de voltar? E magoado com o pai. Pai, eu sempre fiz tudo certinho, o senhor nunca fez uma festa para mim. Agora esse teu filho, veja que ele não chama o irmão de irmão. Esse teu filho aí fez tudo errado e voltou, o senhor dá uma festa para ele. E o pai responde: meu filho, era preciso fazer essa festa. Ele insiste, o filho não quer entrar de jeito nenhum. O pai vai lá fora dizer para o filho: filho, entra na festa. Era preciso, porque o seu irmão estava morto e reviveu. E ele então diz que era preciso. E é interessante que Jesus não conta qual foi a reação final desse filho mais velho. Que é para a gente pensar. Será que o filho mais velho entendeu os argumentos do pai? E por fim ele disse: é verdade mesmo, ele estava morto e reviveu. Vamos lá, pai, vamos comemorar. Eu concordo com o senhor. Ou será que ele continuou lá do lado de fora emburrado, cheio de justiça própria, achando que ele era o merecedor, que ele merecia mais que o outro, sem arrependimento? É interessante que Jesus não conta qual foi o final da história. Por quê? Porque ele deixa para você decidir. Qual vai ser a sua atitude diante dessa história? Se você fosse o filho mais velho, o que é que você faria? Você é daqueles que, porque sempre fez tudo certinho, acha que merece alguma coisa? Pessoas certinhas são as mais difíceis de se arrepender.
porque elas acham que não tem do que se arrepender. Mas o Senhor nos chama, a todos nós. O Senhor chama você que tem vivido longe de Deus, você que tem vivido de verdade no pecado, você que está fazendo tudo errado com a sua vida. O Senhor chama você de volta para a casa do Pai. Mas o Senhor chama você também, que tem a vida toda certinha, que nunca provocou nenhum escândalo, que nunca fez nada de tão grave. Chama você para reconhecer que você também é pecador, que você também não merece nada do Pai, e que se a sua vida está assim certinha, talvez não esteja tão certinha como a gente pensa, mas que essa sua vida certinha é graça, não é merecimento. Com a nossa vida certinha, nós não conquistamos nada. Nós conquistamos quando nós batemos no peito e dizemos: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Paul Washer diz: o sinal de que um dia você se arrependeu é que você continua se arrependendo todos os dias. A conversão, ela acontece uma vez só. A conversão a Cristo, ela é a resposta ao novo nascimento, que é uma obra sobrenatural de Deus. Mas mesmo depois de convertido, você pode ter uma recaída, você pode tropeçar, você pode se afastar da casa do Pai, como aconteceu com aquele filho mais novo. E o chamado de Deus para você é: volte para a casa do Pai. Reconheça que você não é tão certinho quanto deveria. Reconheça que você precisa de Deus e que a casa do Pai é melhor. Volte para o Senhor. Quando nós tropeçamos, quando nós temos uma recaída, o chamado de Deus para nós é para uma nova conversão. Não é aquela conversão como a primeira, mas é como se você desviasse um pouco do caminho. E aí o Espírito Santo chama você de volta. O GPS recalcula a rota e diz para você: você pegou um caminho errado, você não vai chegar no destino certo. E você então reconhece e volta para o caminho certo. Não seja como aquele que teima com o GPS. Já viu gente assim? Teima com o GPS. O GPS diz: novo cálculo da rota. Você fala: não, esse GPS está errado. Aí você erra o caminho e não sabe explicar por quê. Eu sei explicar por quê. Você não ouviu a voz do Espírito dizendo qual é o caminho. Volte para o caminho. A verdadeira conversão é mudança. E Deus nos chama para fazer mudanças radicais na nossa vida, tentando conformar a nossa vida com a vontade de Deus. Como que está você? Qual é a sua situação hoje? Você é aquele da vida certinha, que não se arrependeu ainda? Ou você é aquele que está com a vida estragada e está esperando o quê para se reconciliar com Deus? Está esperando o quê para tomar uma atitude e voltar para a casa do Pai? Vamos orar. Feche os teus olhos. Vamos pedir a Deus que nos ajude a voltar para a comunhão com o Pai, voltar ao prazer das coisas espirituais. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, todos nós nos encaixamos aqui nesta história, e essa história mostra que nós precisamos de conversão. Precisamos daquela primeira conversão que acontece com quem encontra a salvação. Mas nós precisamos todos os dias nos converter dos nossos maus caminhos. Por favor, Deus, nos ajuda a voltar para o caminho certo. Senhor, por favor, nos ajuda. Ajuda, Senhor, aqueles que estão com a sua vida totalmente fora da vontade do Senhor. Que eles caiam em si. Que mude a sua mentalidade, que eles entendam que o pecado é pecado, que a tristeza pelo pecado venha nesse coração, e esse sentimento os impulsione a sair dessa situação de pecado, e a voltar para a casa do Pai, a pedir perdão, a confessar com humildade, reconhecendo que não tem merecimento. Mas Deus, por favor, que o Teu Espírito esteja tocando também aqueles religiosos de vida certinha, que não fazem nada para comprometer,
mas que no seu coração estão andando longe do Senhor também. Deus, toca no coração daqueles que não querem entrar para a festa que vai receber os pecadores arrependidos. Senhor, por favor, transforma as nossas vidas e, por favor, Senhor, não permita que nos tornemos religiosos deste tipo, que não se alegram com as coisas maravilhosas que o Senhor está fazendo. Por favor, nos liberta do coração rancoroso, nos liberta do coração amargurado, nos liberta do coração cheio de ressentimento, nos liberta daqueles que não têm alegria da festa na casa do Pai. Senhor, nós te pedimos que a obra do Senhor seja completa na nossa vida. Converte aqueles que nunca se converteram, mas nos traz de volta para o caminho certo, quando nós nos desviamos. Olha, Senhor, para aqueles que estão desviados, olha para aqueles que estão longe do Senhor, mesmo dentro da igreja, e faz uma obra de poder. Faz a mesma obra que o Senhor fez na vida desse jovem, fazendo com que ele volte para a casa do Pai, com humildade, para a comunhão, e que haja mudança verdadeira nas nossas vidas. Por favor, Deus, nos ajuda hoje, cada um de nós, a fazermos mudanças. As mudanças que são decorrentes da conversão verdadeira. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.